Olá, gente, como vai? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o socialismo utópico e o socialismo científico. E no final do vídeo, eu vou tentar falar um pouco sobre essa discussão sobre a relação entre socialismo e nazismo e a reivindicação de algumas pessoas de que o socialismo e o nazismo seriam ambos movimentos de esquerda, né? De que a base do nazismo seria o socialismo. Entendendo as diferenças entre o socialismo utópico e o socialismo científico, fica mais fácil entrar nesse debate. Muito bem, gente. O que é o socialismo científico? É o socialismo atribuído a Karl Marx, as teorias que o Marx e o Engels, Friedrich Engels, desenvolveram juntos, né? É, Esse socialismo científico, como a gente viu nos vídeos anteriores, ele está baseado numa análise histórica da vida humana e científica, né? Então significa que eles estudaram as transformações na sociedade europeia a partir de documentos, a partir de uma pesquisa historiográfica, né? E chegaram à conclusão que é a disputa dos homens e dos grupos sociais, né, que eles vão chamar de classes sociais, pelos meios de produção que movimenta a passagem de um modo de produção para o outro, né? Então a humanidade teria surgido numa situação de comunismo primitivo, em que todos compartilhariam tudo juntos, tanto as terras quanto o produto do trabalho. E aí, por algum motivo histórico, surge uma classe social que se apropria dos meios de produção. E o primeiro tipo de classe social desse tipo seria a sociedade escravocrata. E aí, pelo menos na Europa, né, a sociedade escravocrata tem uma crise, a gente tem o surgimento da sociedade feudal, que também está baseada numa separação de classe entre, principalmente, né, entre os donos da terra, que geralmente são os nobres, e o clero, e os servos, né, que devem serviços a esses nobres. E aí o Marx ele demonstra mesmo, através de documentos, que foi a expulsão dos trabalhadores, dos servos das áreas comuns, né, que transformou eles em trabalhadores que não tinham sua própria terra, então tinha que vender sua força de trabalho nas nascentes indústrias que eram alimentadas justamente pelo algodão, pela lã, né, lã, desculpa, das ovelhas, é, que estavam ocupando as terras anteriormente ocupadas pelos terras comuns, né, que os servos exploravam e podiam produzir para si mesmos. Além disso, saques europeus na América, na África e na Ásia produziram uma acumulação primitiva, uma acumulação de riqueza, que deu as condições para o surgimento do capitalismo, né? O Marx achava que o capitalismo, do mesmo jeito que ele surgiu historicamente, ele vai ser derrubado por uma outra etapa, que ele chama justamente de socialismo. O Marx falava que no período capitalista, diferente do que acontecia nos outros períodos, em que existia um domínio da tradição, né? Então o servo achava que existia a divisão entre nobreza e servos porque Deus quis, que aquilo era uma ordem divina, sagrada e natural. Diferente disso, na modernidade, no mundo capitalista, surgem as teorias científicas também sobre a história. Então, pela primeira vez na história da humanidade, os homens tinham a possibilidade de entender a história cientificamente e não seriam mais iludidos por ideologias que falsificam a realidade, digamos assim, e escondem a exploração do homem pelo próprio homem. E aí quem seria responsável então por fazer a revolução seria justamente a classe trabalhadora, que ao entender através da teoria do Marx, né, cientificamente, que são explorados, através de um processo aí sim de luta política, de educação da classe trabalhadora, tomariam consciência então da condição de classe e poderiam liderar a revolução. Então, nessa perspectiva também, a ideia do Marx é que o próprio Estado ele ia deixar de existir quando acontecesse a Revolução Socialista e ela alcançasse o comunismo. O socialismo seria uma fase intermediária em que os trabalhadores tomam de volta os meios de produção e o comunismo seria a implantação propriamente dita de uma sociedade sem classes sociais. Nesse tipo de sociedade sem classes sociais, o Estado deveria deixar de existir, porque a única coisa que justifica a existência do Estado é o fato de que ele garante os direitos da classe dominante. Numa sociedade em que não existe classe dominante, não haveria necessidade de ter um Estado com o monopólio da violência para garantir os direitos de propriedade e assim por diante. Bem, essa então é a teoria do Marx, que a gente chama de socialismo científico, e ele é científico justamente porque ele está baseado numa análise científica da história, né? Você pode discordar ou não das
conclusões do Marx, mas ele, se você pega o Capital, por exemplo, eu estava lendo recentemente justamente o capítulo sobre a acumulação primitiva. Está tudo registrado lá, né? Quer dizer, historicamente, como que surgiu uma classe de trabalhadores que não tinham nada além da força de trabalho para vender. Né? O mundo não foi criado desse jeito, surgiu historicamente. Surgiu a partir dos cercamentos que os nobres fizeram nas áreas comuns em que anteriormente os servos podiam produzir para si próprios. Né? Então, muito bem, esse é o socialismo científico. O socialismo utópico, gente, ele surgiu antes ainda das teorias do Marx, e ele é muito influenciado, assim, seja pelo cristianismo ou por doutrinas baseadas no comunitarismo, no valor da comunidade em detrimento do indivíduo. Então, os autores socialistas utópicos, eles muitas vezes não são vistos como revolucionários, como Marx, né, que quer transformar a sociedade, mas como conservadores, porque muitos deles não criticam o capitalismo em si, a divisão da sociedade em classes. Eles propõem apenas que haja uma harmonia entre as classes sociais, que a classe social tenha uma condição de vida, a classe trabalhadora tem uma condição de vida mínima, mas eles não veem nada de necessariamente problemático em haver uma classe social que dirige a sociedade e outra que é dirigida, né, digamos assim. Então eles são muitas vezes chamados também de socialistas reacionários, socialistas conservadores. Então esse socialismo, que é, como eu falei, inclusive anterior a Marx, ele via muitas vezes no Estado a instituição responsável por produzir essa harmonia entre as classes sociais. E aí é essa perspectiva coletivista desse socialismo utópico, baseado nesse papel do Estado forte para produzir harmonia entre as classes sociais, que está presente na palavrinha socialismo, né, do Partido Nacional Socialista Alemão, que é o Partido Nazista. Então, o socialismo que está lá no Partido Nazista Alemão é esse socialismo reacionário, não é o marxismo. O próprio Hayek, que é um escritor liberal, publicou um livro importante logo depois da Segunda Guerra Mundial chamado O Caminho da Servidão. Ele faz uma grande crítica aos estados socialistas da época, porque eles roubavam a liberdade do indivíduo, davam muito poder para o Estado e criavam problemas econômicos, porque o Estado nunca vai conseguir gerir tudo. Né? Então ele faz uma crítica à planificação econômica. Ele tem um capítulo no livro dele, esse livro O Caminho da Servidão, em que ele fala justamente da origem socialista do nazismo. O capítulo chama-se As Raízes Socialistas do Nazismo, capítulo 12, desse livrinho aqui, O Caminho da Servidão. E o próprio Hayek, um pensador liberal, ele diferencia muito bem o marxismo. O marxismo é muito zeloso dos direitos do indivíduo também, sabe? Diferente do socialismo utópico, em que o indivíduo ele deve sempre se render às vontades do coletivo, representado pelo Estado. Né? Então eles não veem o Estado como uma entidade autoritária. Porque tanto os liberais quanto os marxistas veem o Estado, por motivos diferentes, como uma entidade autoritária. Os liberais porque acham que o Estado intervém muito justamente na liberdade econômica, né? E isso cria distorções no mercado e torna a economia caótica. E os marxistas, eles são críticos do Estado porque eles acham que o Estado é um instrumento de dominação de classe. Que uma vez que você acabe com as classes sociais, o Estado vai deixar de existir. São os socialistas utópicos, que vão inspirar depois o nacionalismo radical alemão, nacionalismo étnico, né, nazista. São os socialistas utópicos que têm relação com esse nazismo. Então, o socialismo dos nazistas é um socialismo de direita. Então, o nazismo é de direita porque ele é uma doutrina política, né, um sistema, uma ideologia de Estado, né, que acredita na superioridade do Estado em relação a todos os conflitos sociais, né, ao mesmo tempo em que ele não acaba com a divisão de classes, ele simplesmente serve como o catalisador, o elemento que vai produzir a harmonia entre as classes sociais. Ok? Obrigado.